Belezas que atraem visitantes. Em janeiro, a nossa equipe mostrou a rotina aqui no Centro Histórico, após a revitalização. O bacana aqui do Centro Histórico é que nós vemos muitas pessoas de diferentes lugares, turistas, moradores, vizinhos aqui do Centro Histórico e que vêm até aqui para aproveitar o clima em família. Aqui, por exemplo, a gente já pode observar a família reunida numa mesinha e aproveitando, é claro, essa vista espetacular. Com licença, desculpe interromper esse momento. Vocês são daqui mesmo? Não, nós somos naturais do Pará. Do Pará? Isso. Então, passeando por aqui, veraneando? Não, agora a gente mora aqui agora. Ah, estão morando. Há 8 anos. E aí escolheram o local, então, para curtir em família? Solzão, né? Daí tem que aproveitar com um sorvetinho, né? Novidades na Câmara. Janeiro ainda não tinha terminado quando 3 novos servidores tomaram posse. Rafael Vieira, Rodolfo Hoffmann e Júlio Delagneto têm algo em comum. Eles são os mais novos servidores efetivos da Câmara Municipal de São José. Começaram a ocupar nesta segunda-feira, 24 de janeiro, o cargo de analista legislativo. Rafael, Rodolfo e Júlio somam agora 34 servidores efetivos da Câmara. São 17 servidores de nível superior e 17 com níveis médio e fundamental. Fevereiro começou com muita solidariedade. A Câmara firmou uma parceria com a OAB para arrecadar materiais escolares para quem mais precisa. Este é o objetivo da parceria da Câmara Municipal de São José com a 28ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sediada aqui na cidade. O Legislativo Josefense e a OAB contam com a ajuda dos servidores da Câmara e de toda a comunidade de São José. De olho nas eleições, no segundo mês do ano, já nos antecipávamos, prestando serviço de utilidade pública. Título NET é a novidade nestas eleições. Um atendimento à distância, tudo pela internet. O objetivo é preservar a saúde de eleitores e servidores por causa da pandemia. Para ter o atendimento online, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, vá na aba Eleitor e Eleições. Em seguida, Título Eleitoral, Certidões e tire seu título. A partir deste momento, você tem acesso a um atendimento remoto. Basta, para tanto, selecionar o estado, ler com atenção as orientações na tela e separar os documentos que serão solicitados a seguir. Aqui, você vai preencher o formulário com todos os seus dados. Na próxima tela, você digita todos os seus dados. Para concluir o atendimento, você envia as fotos dos documentos. Muitas pessoas costumam se atrapalhar neste instante. Primeiro, tire uma foto segurando o seu documento ao lado do seu rosto. Na foto, é preciso ver todas as informações. O próximo passo é enviar frente e verso de seu documento de identificação. Depois, faça a mesma coisa com o comprovante de residência. Suplentes de vereadores ganharam oportunidade. Sérgio Scarpa e Edilson Vieira são os 2 novos vereadores da Câmara Municipal de São José. Eles substituem parlamentares titulares que foram convocados para integrar o secretariado municipal. Sérgio entrou no lugar do vereador Kleber Fabiano Goulart e Edilson Vieira na vaga do vereador Sanderson de Jesus. Fevereiro chegou ao fim com a renovação de uma parceria que deu muito certo. A parceria da Câmara com os bombeiros foi renovada na tarde de quinta-feira, 24 de fevereiro, na sala da presidência do Legislativo de São José. A presidente Mary Hang, o vice Constâncio Neto, o major Ireno e o tenente-coronel Cardoso, do Corpo de Bombeiros, conversaram sobre a importância desta parceria, que começou em junho de 2021. O objetivo da Câmara, na época, foi colocar à disposição a equipe da TV Câmara e o sinal em TV aberta para a produção e veiculação de vídeos educativos, com a finalidade de orientar a população sobre primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios. Este acordo de cooperação foi um sucesso, conquista que levou à renovação.
Política para a Vida. Em março foi dado o pontapé inicial na segunda edição do Parlamento Jovem. Os dedos deslizam pela folha. É assim, com o sistema Braille, que o presidente Alan Martins da Silva faz a leitura da sessão. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do Parlamento Jovem. Alan é o primeiro presidente cego do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. Os jovens parlamentares fizeram indicações e tiveram liberdade para usar a tribuna, manifestando suas opiniões. Eu gostaria de encorajar vocês a fazer indicações, porque é assim que a gente consegue mudar as pequenas coisas no nosso bairro. Pode ser o buraco de uma rua, uma placa sem a numeração dela, ou até mesmo sobre a asfaltação dos bairros. E eu acho que isso é interessante sim, porque é aí que a gente começa a ver as melhorias na cidade. A Câmara ficou de olho e cobrou pela continuidade dos serviços no prédio que servirá de novas instalações para o IGP, aqui no Centro Histórico. A presidente Mary Hang e a procuradora especial da Mulher na Câmara, Aline Castro, receberam 2 representantes da Polícia Científica na tarde desta terça-feira. O objetivo foi pedir esclarecimentos sobre a demora para a inauguração do prédio da Polícia Científica no Centro Histórico. A Câmara tem cobrado há muitos anos por este serviço para a população. Então, a Câmara já fez diversas reuniões, diversos encontros com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, reivindicando que, novamente, São José possa ter o IGP na cidade, né? Que o cidadão josefense possa ser atendido tanto na cédula de identidade, que já está acontecendo no shopping em Itaguaçu, quanto na questão do atendimento com o médico perito, né? Principalmente no que diz respeito ao atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica que sofreram lesões e que necessitam desse atendimento. E atualmente esses exames somente são realizados no IGP de Palhoça e no IGP de Florianópolis, o que dificulta que a mulher seja atendida. Atualmente, São José conta apenas com o serviço de confecção da carteira de identidade, disponível em uma unidade da Polícia Científica no shopping Itaguaçu. Já neste prédio no Centro Histórico, a população deverá contar com o serviço de medicina legal. As mulheres vítimas de violência, por exemplo, poderão recorrer para exames do corpo de delito. Nos despedimos de março, discutindo o futuro que todos nós queremos para o Brasil. Fraternidade e educação ocuparam lugar de destaque no plenário da Câmara Municipal de São José na tarde de quinta-feira, 24 de março. O evento no Legislativo foi uma parceria com a Pastoral da Educação, Ação Social Arquidiocesana, Marista Escola Social e Colégio Elisa Andrioli. Educação é sempre um tema central na vida da sociedade, da vida de qualquer comunidade, e que deve estar em permanente reflexão, e descobrir novos meios, incentivar todas as iniciativas que fazem com que a educação exerça o seu papel. Eu penso que isso seja realmente importante. O objetivo principal do evento foi convidar a todos para iniciar a construção de um pacto educativo municipal, baseado no Pacto Educativo Global, lançado pelo Papa Francisco. A atenção à família foi apontada como um dos pontos centrais na busca de uma educação de qualidade, ainda mais diante de tantas mudanças sociocomportamentais. É necessário acolher as famílias. É necessário auxiliá-las na significação de seu papel e na renovação de sua missão. A Câmara, mais uma vez, ficou atenta aos problemas da cidade. A dengue, por exemplo, rondou por aqui. Mais de 2.000 focos de dengue. Este número alarmante foi registrado em São José só neste ano de 2022. Deste total, 20 casos testaram positivos. Pensando nisso, os vereadores fizeram a indicação 2224, sugerindo que a Prefeitura intensifique o combate ao mosquito,
prevenção e controle da dengue, com mutirões de limpeza nos bairros. É importante destacar que a população deve fazer a sua parte, não permitindo o acúmulo de água parada em recipientes, como vasos de plantas e pneus. Esta é uma forma de evitar a proliferação do mosquito causador da dengue. O atraso da entrega do contorno viário também foi discutido aqui. Foi uma iniciativa do Fórum Parlamentar Catarinense. Por isso, a sessão foi presidida pelo deputado Darcy de Matos. Vereadores da Grande Florianópolis, prefeitos, deputados e senadores acompanharam toda a reunião, que teve 2 horas de duração. Na tribuna, logo no começo, o vereador Rodrigo de Andrade cobrou sobre o que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fez em relação aos mais de 10 anos de atrasos das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Quais foram as sanções aplicadas pela ANTT à concessionária Artéries no longo desses anos? Onde estava a ANTT para fiscalizar de perto tanto a Artéries como as empresas terceirizadas contratadas para a execução da obra? O representante da ANTT seria questionado sobre a pergunta do vereador, mas afirmou à nossa equipe que não pode dar entrevista. Tudo nos leva a crer que até hoje a própria ANTT sequer aplicou qualquer tipo de sanção, de penalidade contra a Artéries, que é a concessionária, né, aqui do contorno viário. São 10 anos de atraso e, infelizmente, nós estamos enxergando que isso pode se alongar por mais um bom tempo. O senador Esperidião Amin apresentou para todos as datas de término da obra já apontadas pela Artéries ao longo de todos os anos de atrasos. Eu vou objetivamente lembrar, o prazo de conclusão já foi 2016, hoje é dezembro de 2023 e pelo menos uma pessoa aqui, por boa ou má fé, aposta que é 2030. Apesar destas muitas datas de término não terem se confirmado, o diretor da Artéries garantiu que a obra vai ser entregue em dezembro de 2023, sem mais atrasos. 2022 foi ano de balanço, de revisar, valorizar e homenagear gente que se doou completamente para salvar vidas. A noite desta terça-feira, 3 de maio, foi de homenagem pelo Dia Municipal do Profissional da Saúde. O plenário ficou repleto de autoridades, familiares e profissionais que fizeram a diferença, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Cada vereador teve a oportunidade de homenagear um profissional da saúde com a medalha Maria Solange Amorim, uma josefense que atuou na saúde e faleceu em 2018, aos 70 anos de idade. Em maio, o Legislativo josefense comemorou mais um aniversário. A Câmara Municipal de São José completou 189 anos de fundação nesta quarta-feira, 4 de maio. Com 7 vereadores inicialmente, o Legislativo foi fundado em 4 de maio de 1833, durante a Constituição do Império, com a instalação da Vila de São José, criada por ato do presidente da província, Feliciano Nunes Pires, em 1º de março de 1833. Toda esta história, rica em detalhes, você pode conferir no site do Legislativo, clicando em A Câmara. Você tem acesso à história, honrarias e um livro virtual, produzido em homenagem à Câmara na comemoração dos 185 anos de fundação. O livro é bastante acessível, produzido com muito carinho, contando a história do Legislativo, que tanto atuou para trazer qualidade de vida para a população de São José. Maio realmente foi um mês de muitas realizações. O acompanhamento do andamento das obras do contorno viário começou assim, com diversas instruções de segurança. A visita ocorreu no túnel 1, localizado em Palhoça. Os parlamentares acompanharam tudo bem de perto. Uma escavação que não para. A todo instante, caminhões vão e vêm. Toda a obra do contorno conta com 3.000 funcionários e 18.000 veículos trabalhando todos os dias. Um investimento total de 3 bilhões e 700 mil reais. Desde quando essa obra começou a existir aqui na nossa região,
Nunca houve um envolvimento tão grande das câmaras municipais, dos municípios atingidos por essa obra. Então é muito importante, já são 10 anos de atraso. E a grande preocupação dos vereadores e também das prefeituras é que realmente essa obra seja entregue em dezembro de 23. Então, por isso essa união de esforços, junto com os senadores, com os deputados, para que a obra seja entregue no prazo. Nós entendemos que é uma obra de engenharia extremamente complexa, mas a população catarinense e da Grande Florianópolis precisa que ela seja entregue no prazo. Os bairros Serraria e Areias, em São José, lideram o número de casos de exploração sexual de crianças. O bairro que mais é atendido é o bairro da Serraria. O maior número de violência cometida nos atendimentos do PAEF estão computados no bairro da Serraria, Areias em seguida, depois o bairro Ipiranga. Esta reunião no plenário da Câmara é em referência ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual, realizado anualmente em todo o Brasil no dia 18 de maio. A Câmara Municipal de São José solicitou a suspensão das cobranças de taxas para microempreendedores individuais. A solicitação foi diretamente feita a representantes da Prefeitura. A nossa intenção é fazer com que seja cancelado o débito desses MEIs para que não sejam excluídos do Simples Nacional. Essa possível exclusão dos microempreendedores individuais do Simples Nacional é justamente o que os vereadores mais temem. Isso porque a Câmara trabalha há muitos anos para zerar as taxas para MEIs em São José, incentivando a formalização dos empresários. Prova disso são as leis de número 38 de 2009 e 103 de 2021, aprovadas na Câmara e que reduziram a zero todos os custos com abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença de microempreendedores individuais aqui na cidade de São José. Dias depois, veio o resultado da reunião. Hoje eu quero crer que é um dia histórico para a Câmara de Vereadores de São José. O impacto que a lei que nós estamos discutindo neste momento vai trazer para o empresariado josefense. Na prática, a aprovação dos vereadores assegura que todos os valores cobrados nos últimos anos desses empreendedores individuais sejam cancelados. E vai mais longe, permite a permanência de até 11 mil MEIs da cidade no sistema do Simples Nacional. Simplesmente se fez justiça. Os vereadores lá atrás, lá no passado, já lá em 2009, já foram muito claros que não deveria cobrar taxa dos MEI. Infelizmente, posteriormente a isso, veio um decreto que então estabeleceu que o MEI só teria isenção no seu lançamento. E do decreto em diante, veio se cobrando dos MEI e aqueles que não o pagavam, lançado em dívida ativa e posteriormente sendo executado. O projeto de lei que os vereadores aprovaram é de autoria do Executivo. Ele altera a Lei Complementar número 38, que dispõe sobre o microempreendedor individual, o MEI, em conformidade com a resolução do CGSIM, de julho de 2009, e com a Lei Complementar Federal número 123, de dezembro de 2006, entre outras alterações. A Câmara Municipal de São José entregou na tarde de quarta-feira, 25 de maio, uma moção de agradecimentos ao Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina pelos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. A gente não deve somente pro profissional da psicologia, né? Mas a gente também tem um dever para com a sociedade. Chegamos na metade do ano, com muitos planos para o segundo semestre. Em junho, nós tivemos treinamento, entrega de medalha e debates importantes sobre o futuro da cidade. Os servidores da Câmara Municipal de São José receberam um treinamento na tarde de quinta-feira, 2 de junho, dos representantes do Sim Catarina, Consórcio Interfederativo Santa Catarina. O objetivo central deste treinamento é buscar a economia dos cofres públicos e a otimização operacional da máquina pública. Essa iniciativa vem ao encontro do projeto de lei ordinária número 18 deste ano,
que confirma o protocolo de intenções e autoriza o ingresso da cidade de São José no consórcio interfederativo Santa Catarina. A Câmara Municipal de São José realizou uma sessão solene para entregar a medalha Infância Protegida Frei Antônio Frinken na noite de terça-feira, 7 de junho. Frei Antônio Frinken foi um sacerdote franciscano que, por cerca de 40 anos, prestou serviços sociais à comunidade josefense. As maiores preocupações do Frei Antônio Frinken eram com a inserção social, a educação e o acolhimento das crianças. A honraria é um reconhecimento às personalidades que realizam ações para acabar com o trabalho infantil e combater a violência, promovendo a cidadania por meio da educação, cultura, esporte e lazer. 18 pessoas foram indicadas pelos vereadores para receber as medalhas. A Câmara Municipal de São José promoveu na tarde de quinta-feira, 9 de junho, uma roda de conversa sobre a implantação da tecnologia 5G na cidade. É bacana a gente ter esse trabalho em parceria, em conjunto desta casa, que tem o objetivo de estar sempre andar na frente da tecnologia e transformar São José, quem sabe, num dos maiores polos de tecnologia aí, Santa Catarina e Brasil. Além dos vereadores, participaram do encontro o diretor de Tecnologia da Informação da Enflo CDL São José, Diego Magno da Silva Chapo, Fernando Gomes de Oliveira, coordenador do Grupo de Trabalho do 5G na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, Michael Rosanelli, secretário adjunto da SUSP, e ainda Edgar Uzui e André Galvão, do setor de Relações Institucionais da ACAT. Com o 5G, a gente passa a ter uma necessidade de infraestrutura menor do que a que a gente vê hoje com o 3, 4G. Então a gente vai ver muito mais antenas como essas que vocês estão vendo nessas fotos, pequenas e que passam a ser confundidas com o mobiliário urbano. A implantação do sistema vai começar em setembro pelas capitais, a pedido das operadoras, dando tempo suficiente para a definição das leis municipais e preparação das cidades. Na tarde de quarta-feira, 22 de junho, os vereadores receberam o prefeito Orvino. O chefe do executivo entregou aos parlamentares o projeto de lei que trata de doação de uma área de 110 mil metros quadrados à Casan para a construção da estação de tratamento de esgoto de Hipotecas. Expressa boa vontade, expressa sentimento de quem quer resolver o problema. O problema, se fosse contado que iria acontecer isso, certamente não teria acontecido, mas ele é necessário e eu acho que dá para consertar. A Casan tem um débito histórico com a cidade de São José, nós somos o segundo arrecadador e, se levar bem no pé da letra, nós somos o primeiro, porque nós estamos tratando 50% do esgoto da parte continental de Florianópolis, mas logicamente de que a gente não pode ser penalizado por uma empresa que depende muito da cidade de São José. Ao final do encontro, a presidente da Câmara, Mary Hang, encaminhou ao líder de governo, vereador Matson Sé, o projeto de lei para protocolização, a fim de dar celeridade no andamento do projeto. O novo sistema de transporte integrado metropolitano da Grande Florianópolis foi apresentado aos vereadores de São José. A proposta prevê a criação de linhas troncais alimentadoras, ligando as cidades, com estações em Biguaçu e Palhoça, e interligação com a capital. Ela acabaria, por exemplo, com a necessidade de entrar em Florianópolis para ir de Antônio Carlos a Palhoça, ou com a sobreposição de linhas municipais e metropolitanas. Esta casa entende da importância de ter um transporte coletivo integrado, de ter um transporte coletivo com qualidade, porque a mobilidade vai ser muito melhor, nós teremos muito mais mobilidade se assim o fizermos, né? O objetivo do Sistema de Transporte Integrado Metropolitano da Grande Florianópolis é de que o modelo de gestão seja coletivo, com a participação do Estado e dos municípios. A chegada da pandemia do coronavírus obrigou a paralisação da proposta, que vinha sendo debatida desde 2018, quando chegaram a ser realizadas, inclusive, audiências públicas para a avaliação da aderência do projeto às necessidades da população. O prazo agora para sair do papel é até outubro de 2024. Até lá, deve ser repetida a fase de audiências públicas e discussão do projeto e, dependendo do município, a fase de autorização junto às câmaras de vereadores.
Julho começou, com a Câmara pedindo menos burocracia, principalmente na emissão de notas fiscais e alvarás. Uma reunião para discutir o excesso de burocracias para empreendedores de São José. No plenário da Câmara, estiveram reunidos representantes do poder público, entidades empresariais, bombeiros, Conselho Regional de Contabilidade e SEBRAE, para discutir a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica na esfera municipal, estadual e federal. Dentro deste tema, foi tratado da burocracia para a emissão de nota fiscal, a abertura de empresas e concessão de alvarás. Emocionado, Pedro Henrique Rodolfo relembrou entre lágrimas os momentos que viveu na segunda edição do projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. As amizades. Desta forma, Pedro deu o tom do encerramento. Deveria até encerrar as falas depois do discurso do Pedro, né, presidente? Poder ver vocês aqui hoje, nós estávamos ali conversando, daqui a pouco vai mudar o pré-requisito para ser vereador nessa casa, Mary. Daqui a pouco, para ser vereador, vai ter lá no pré-requisito ter passado pelo Parlamento Jovem, né? O jovem parlamentar Alan da Silva fez questão de usar a tribuna. Eu estou aqui para agradecer vocês, meus amigos. Eu fiquei durante meses aqui como presidente dessa mesa diretora e não fui eu que fiz a diferença aqui. Eu sou um exemplo da inclusão, como diz a dona Mary Hang, inclusive para eu entrar, a gente teve que verificar várias situações aí, mas a dona Mary Hang, a direção da casa... Chegou o imigrante, além dos mares deixou Portugal, e através do trabalho constante, edificou nossa terra natal. 7 milhões de reais. Este foi o valor economizado pela Câmara Municipal de São José em 2022. Atender as demandas da população de São José. Hoje as pessoas da cidade nos solicitam atendimento na área da saúde, na área da segurança pública, e esse é o grande objetivo. A Câmara tem se esforçado muito através dos seus vereadores e dos seus servidores em fazer esse processo de economia para que possa retornar ao Executivo para poder atender essas demandas. A gente está antecipando essa devolução, que é sempre no final de dezembro de cada exercício, mas a gente entende que a Prefeitura precisa deste momento, desse braço de apoio do Legislativo de São José. Os 7 milhões devolvidos ao Executivo vão permitir que a Prefeitura invista em áreas mais necessitadas, preferencialmente na saúde e na segurança pública. Os 40 anos do 7º Batalhão da Polícia Militar em São José foram marcados por uma sessão solene comemorativa no plenário da Câmara Municipal. O evento foi realizado na noite de terça-feira, 23 de agosto. Essa casa presta uma homenagem de grande valia para a Polícia Militar de Santa Catarina, o 7º Batalhão especificamente. Nós temos uma parceria muito grande entre o Legislativo e o 7º Batalhão. A segurança pública hoje é um dos maiores pedidos da nossa comunidade josefense e a gente tem se empenhado nesse sentido. Então, nós queremos reconhecer o trabalho do 7º Batalhão, afinal são 40 anos de uma grande parceria. Estamos aí para inaugurar, agora a REPSEM passou na Câmara, uma nova base da Polícia Militar aqui no bairro de Campinas, que a comunidade há muito espera. Então nós só temos que comemorar e hoje é dia de alegria e de agradecimento à segurança pública aqui no município de São José. Agradecer, vereadora, presidente, pela acolhida aos nossos policiais militares do 7º Batalhão. Certamente isso para nós é uma honra. A sessão comemorativa contou com diversas homenagens a homens e mulheres que defenderam e defendem a nossa cidade ao longo destes 40 anos. Preocupação intensa, excessiva e persistente. Medo das situações do dia a dia. Estas são algumas características da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela é uma situação comum a adultos e crianças. A gente tem a ansiedade. Para falar da ansiedade na infância, a Câmara Municipal de São José realizou uma roda de conversa na tarde de quinta-feira. O tema ficou ainda mais preocupante durante a pandemia. A pandemia, a gente acelerou muito a ansiedade das nossas crianças. Os meus pacientinhos, eles têm às vezes 11 meses, 1 ano e 2. E quando eles chegam na minha mesa, a primeira coisa que eles fazem é
álcool, para passar o álcool em gel, né? Então, uma noção de tipo de higiene ou de cuidado por causa de um vírus que pode trazer a morte que a gente não viveu na nossa infância. E isso traz para eles repercussões. Estes são alguns dos sintomas da ansiedade, tanto na criança quanto nos adultos. Entre elas, dificuldades do sono, desmotivação e irritabilidade. A dependência de drogas nas palavras de quem já foi usuário de drogas. Eu entrei dentro de uma comunidade com 14 anos de idade, viciado no crack. E aos 23 anos de idade, foi o meu último tratamento. Meu nome é Adriano Davi Machado, mais um dependente químico em recuperação. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu não estou aqui como advogada. Eu estou aqui como uma dependente química em recuperação. Vivo em recuperação há 19 anos, liberta há 19 anos. Fui usuária de cocaína injetável, cheguei a usar crack na época para ver se trocava o tipo da dependência. Todos eles compartilharam a luta contra o vício e como vencer o problema numa roda de conversas no plenário da Câmara Municipal de São José, na tarde de terça-feira, 30 de agosto. A reunião contou com especialistas da psicologia, psiquiatria e responsáveis por casas de recuperação, além dos vereadores e convidados. Um ponto bastante abordado foi a necessidade de todos trabalharem unidos em um mesmo sentido para vencermos a luta contra as drogas. Eu acredito que tenha muita força envolvida, mas muitas vezes puxando uma para cada lado. Puxar um pouco para cada lado, os tecidos se rasgam. Mês de setembro é de combate ao suicídio em todo o Brasil. Aqui na Câmara não foi diferente. A depressão ainda é desconhecida por muita gente. Quem a enfrenta sofre preconceitos e alguns, com ideação suicida, acreditam que a morte é a saída para acabar com a dor que sentem. Ideação suicida é aquele que constantemente tem na sua mente a ideia de que a melhor forma dele vencer, dele ganhar, dele ultrapassar essas barreiras, e é sempre um adjetivo não de fraqueza, e no interior da doença é sim de força, é através de atravessar a porta da morte. Então ele busca essa solução. Mas a solução jamais será a morte. Para deixar isso bem claro, a Câmara Municipal de São José realizou uma roda de conversa com o tema Setembro Amarelo. Diga não ao suicídio, diga sim à vida. É muito fácil a gente ver uma perna quebrada, né? E olhar aquele gesso e o paciente nos relatar: estou com dor na minha perna quebrada. Você olha aquele gesso e diz: realmente ele está com dor, a perna está quebrada. Agora, quando a dor é interna, ela é emocional, é difícil avaliar o quanto dói em mim, o quanto dói no Lorival, qual é o tamanho e a dimensão da dor dele. Então a gente precisa conversar mais, falar mais sobre isso, para que a gente consiga ver o ser humano como ser individual. E é justamente nesta individualidade que cada pessoa com depressão dá diversos sinais de que está com a doença. E um dos principais sinais é quando ela diz que vai tirar a própria vida. Gente, quem fala faz. Quem fala tá gritando, quem fala tá pedindo ajuda. Quem fala diz assim: pelo amor, olhem para mim, eu tô sofrendo e eu não quero fazer isso com a minha vida. Então quem fala, faz. Então não entre nesse senso comum de que, se queria mesmo. Gente, vocês devem ter ouvido falar já, né? A gente acaba escutando, infelizmente. Se quisesse realmente fazer, fazia. A família de uma pessoa com depressão precisa estender a mão para ajudar. E a ajuda deve seguir pela busca por profissionais especializados. Mas não costuma ser assim. Os familiares acreditam que buscar ajuda é sinal de fracasso. Não é isso. Não tem nada a ver com fracasso ou sucesso, tem a ver com uma doença grave. As eleições deste ano levaram milhões de brasileiros às urnas. Nós, da TV Câmara, fizemos a nossa parte, prestando serviço de utilidade pública. E não parou por aí. O Legislativo desenvolveu muitas ações. O aluno Cauê está em campanha. É candidato a uma vaga no Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. Por favor, votem em mim, pessoal. Eu gostaria muito de receber
essa oportunidade de crescimento e poder conhecer uma nova profissão, né, novos ofícios aí que foram criados para o bem-estar da humanidade. No que depender do discurso, já está eleito. A turma que o diga. A nossa visita na escola tem um motivo muito especial. É dia de votação para o Parlamento Jovem. Somos recebidos e acompanhados na escola pela diretora. Ruth tem muita admiração pelo projeto Parlamento Jovem. Primeiro, é um privilégio a gente poder ofertar essa experiência para os estudantes. Nós consideramos isso, é uma experiência. Eles vão estar vivenciando dentro da Câmara, com o apoio dos profissionais que já fazem isso há mais tempo. Então, eles podem estar aprendendo na prática o que é e como funciona a democracia no nosso país. 19 escolas participam desta iniciativa. Cada uma das unidades está escolhendo um representante. Os 19 jovens parlamentares eleitos vão começar as atividades no dia 9 de março do próximo ano. A Câmara de São José concedeu a medalha Adonias Simeão Tavares a 14 professores. A entrega da honraria foi no plenário da Câmara na quinta-feira, 13 de outubro, com a presença do prefeito Orvino, do vice Michel, da secretária de Educação Ana Cristina, além dos vereadores e da comunidade. Estes foram os homenageados: Amanda Caroline Lopes Pereira, Amanda Schutz, Ana Paula Carlos dos Santos, Gustavo Capelete de Siqueira, Jânia Zizita Gesser, Liliane Cristina da Silveira, Luiz Fernando Pedroso Salles, Maria Jaqueline da Silva Santos, Marlon Pires Sarmento, Patrícia Alexandre Moratelli, Priscila Silva dos Santos da Cunha, Valdonir Pedro de Abreu, Vanessa de Carvalho Pereira e Wilson Dias. O programa Roda de Conversa com os vereadores da Câmara de Vereadores de São José recebeu nesta terça-feira entidades e lideranças ligadas ao combate ao câncer de mama, dentro das ações do Outubro Rosa, no Legislativo. Entre as experiências e programas abordados, chamou a atenção um dado divulgado pela AMUC, Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, sobre a redução na procura pelos exames que ajudam na prevenção contra o câncer de mama a partir da pandemia do coronavírus. Os atendimentos caíram na ordem de 30%, em média, no Brasil. Tivemos uma pandemia e essa pandemia represou os exames. Então, nós não sabemos ainda qual é a consequência disso. Pode ser que, num breve tempo, se vai descobrir aí muitos cânceres que avançaram por conta desse evento que foi contrário à vontade de todos nós, mas que aconteceu. Outro dado divulgado no encontro também chamou a atenção. 50% das mulheres que fazem a mamografia não estão buscando o exame, inclusive em Santa Catarina e aqui na Grande Florianópolis. As mulheres muitas vezes fazem o exame e não vão buscá-lo, né? É importante que a gente não só lembre as mulheres que elas precisam, a mulher acima de 40 anos, ela precisa fazer o exame anual, a mamografia anual, mas ela precisa buscar o resultado e ela precisa levar esse resultado ao médico, porque senão ela fez só a metade do caminho. Antes do segundo turno das eleições, nós divulgamos quantos eleitores de São José foram às urnas no primeiro turno. 153.056 eleitores de São José, entre 16 e 89 anos de idade, compareceram às urnas no primeiro turno das eleições deste ano. 33.505 eleitores não votaram. Dos 153.056 eleitores josefenses que votaram, 82.692 são mulheres e 70.364 homens. Do total de eleitores que compareceram às urnas, 84.610 são solteiros e 53.185 casados. Quanto ao grau de instrução, a maior parte foi de eleitores com ensino médio, seguido de ensino superior. E esta foi a nossa retrospectiva de 2022, aqui na Câmara Municipal de São José. Confira em detalhes tudo que nós apresentamos aqui brevemente no canal do YouTube e também nas redes sociais da Câmara Municipal de São José. Receba dos servidores da Câmara e da nossa equipe da TV um fraternal abraço e votos de um 2023 repleto de muitas realizações. Legislativo josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.